Já passou a Páscoa, passou o Carnaval 2 vezes, não foi? Tivemos o Carnaval em fevereiro, tivemos outro Carnaval agora, está terminando o Carnaval. De novo, 2 Carnavais passamos no ano. E daqui a pouco a gente já está chegando em julho e daqui a pouco a gente já está desejando feliz Ano Novo, Feliz Natal. O tempo voa. É interessante que a Bíblia aborda isso. Há um salmo, o Salmo de número 90, que ele fala sobre isso, fala sobre o tempo. E eu queria deixar, né, principalmente o destaque, mas vamos ler o salmo inteiro, mas vamos destacar os versículos 9 e 10, pensando nisto, pensando nesse tempo que voa. O tempo voa. E o Salmo 90, que foi o único salmo que a Bíblia registra com o nome de Moisés. Moisés, o grande líder do povo de Israel, ele foi usado por Deus para escrever, e acreditamos assim que tenha sido ele de fato, do ponto de vista humano, quem produz o chamado Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E na coletânea de salmos do inário do povo de Israel, existe este que é produzido por ele. Alguns acham que o Salmo 91 teria sido dele também, alguns estudiosos afirmam, mas aqui, nesse subtítulo, que é um subtítulo que acompanha o Salmo há muito tempo, vem da Bíblia hebraica, oração de Moisés, homem de Deus, e diz assim: Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, tu reduzes o ser humano ao pó e dizes: voltem ao pó, filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, são como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo seu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando estarás indignado? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua bondade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, pois por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim. Confirma a obra das nossas mãos. Pai querido, obrigado por tua palavra que é viva e eficaz. Continue a nos falar neste tempo e que pelo poder do teu Espírito entendamos o que queres dizer a cada um de nós e por este mesmo Espírito tenhamos forças para aplicar em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos. Amém. O tempo voa e os versículos 9 e 10 desse texto que nós lemos destacam isso. Vamos ler juntos? Você ouviu a leitura? Vamos ler em casa, leia também. Vamos ler. Pois todos os dias, os nossos dias, se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. O tempo voa. Já naquela época, Moisés constatava isso. O tempo voa. Sempre voou. Apesar da gente achar que nesses dias ele tem ido mais depressa, na verdade o tempo sempre foi igual. Do ponto de vista cronológico, nós temos um ano tem 12 meses,
Um mês tem de 28 a 31 dias, isso varia realmente, mas sempre vai ser, todo mundo vai viver os mesmos 28 ou 31 dias, tem os anos bissextos. Um dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e por aí por diante. A gente vai medindo tudo certinho, é o mesmo tempo, é o mesmo tempo. O que tem mudado é que de tanto nós cronometrarmos o tempo, percebemos que ele é efêmero e concluímos como o pregador, filho de Davi. É assim que escreve o sábio lá em Eclesiastes. Ele se descreve como o pregador, o filho de Davi, e nós entendemos que é o filho de Davi mesmo, o rei de Jerusalém, Salomão, e declara: o que é, já foi, e o que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. O que eu falei aqui já é passado. É passado o que eu acabei de falar. E assim vai sendo. O tempo é assim. O que é, já foi, o que vai ser, será também, vai ser também. O tempo é assim, esse tempo cronometrado, o cronos, como dizemos, ele é passageiro, ele é efêmero. E por isso, lá em Eclesiastes 2:11, o mesmo pregador considera, vamos ler juntos mais uma vez, todos. Considerei todas as obras que as minhas mãos fizeram. E também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Alguém diz que o autor do Eclesiastes, do ponto de vista humano, é o mais pessimista dos escritores da Bíblia. Eu não chamo de pessimista, eu chamo de realista. Ele é realista. E ele constata uma verdade. De vez em quando a gente para e pensa, nós estamos correndo atrás do vento. Há uma frase famosa de um poeta paulistano chamado Paulo Eiró, que ele diz: o homem sonha monumentos, mas só constrói ruínas. Todos os grandes monumentos chegam mais cedo ou mais tarde a tornarem-se ruínas. Quando você chega na Grécia e vê aquelas ruínas, né, só que montadas, na verdade é porque aquilo foi remontado. Pegaram um pedaço de coluna aqui, coluna ali, em todos os lugares e vão remontando. Mas a maior parte de grandes coisas são ruínas. Por isso, muitas vezes nos desanimamos com a luta, com a vida. E muita gente faz o que não deve ser feito, porque não é o natural. Porque apesar de tudo, nós temos uma ânsia enorme de viver, mesmo sem entender tudo. E às vezes alguns, num ato de loucura, tiram a própria vida, porque veem sem sentido. Tudo é efêmero. Quando a Bíblia fala em vaidade, o sentido da palavra vaidade, não está se pensando aí em coisas que a gente chama, as pessoas são, tal pessoa muito vaidosa, porque fica preocupada com isso, com aquilo, com enfeites. Mas vaidade é uma coisa que a vida é, porque tudo é efêmero, é passageiro. Alguém diz que este mundo é ilusório. Tudo que passa. Por isso que os valores aqui nós temos que usar deles, mas não nos apegarmos a eles, de forma alguma. Nesta vida não vale a pena nos apegarmos. Porque ao vivermos aqui, e o salmista reconhece isso, e o Salmo 90, ele está, na verdade, observando a peregrinação do povo. Provavelmente esse salmo foi produzido por Moisés durante os anos de peregrinação, e alguns acham que nos primeiros anos de peregrinação. Quando o povo tinha saído do Egito, e em 2 anos eles chegam às portas da terra prometida. 2 anos. Depois eles ficam rodando mais 40. Mas em 2 anos eles chegaram até, alguns acham que 38, que dá o total de 40, mas em 2 anos eles chegaram. Era o tempo que gastava, mas quando chegaram lá, eles pecaram, porque eles duvidaram do projeto de Deus para a vida deles. Eles duvidaram do poder de Deus, o mesmo poder que os tinha tirado do Egito, que os tinha feito atravessar o Mar Vermelho, enfrentar a maior potência da época, o exército mais poderoso que existia, e não foi vitória deles, mas vitória de Deus. Eles chegam lá e têm medo e duvidam e não andam no tempo de Deus. Eles pecam, eles blasfemam.
E aí Moisés, que já estava aqui nos 80, e alguém acha estranho, porque o Moisés fala que a vida dura até 80, se ele viveu mais 40, e ele viveu. E ele não sabia, eu creio que quando produz aqui, ele não sabia que Deus tinha mais 38 ou 40 anos para ele, porque a Bíblia registra que ele foi até os 120. E é claro que aos 80, ele estava cansado. Mas Deus renovou as forças de Moisés, sem ele mesmo entender. E ele teve que comandar aquele povo, mesmo não querendo. A gente pensa que já fez tudo, que já criou a família, aí a gente vira avô e vó. Tá certo? E aí você está de novo cuidando de criança pequenininha. Você está de novo até trocando fralda. Né? Graças a Deus comigo isso não aconteceu, eu nunca tentei e nem deixam porque sabem que é um crime se me permitirem fazer isso, mas você está segurando o bebezinho, só não amamenta porque não dá, mas põe uma mamadeira na boca da criança também. E parece que tudo foi e não foi, agora recomeça e tem que criar mais 3, né? Às vezes, ou 4 ou 5, conforme a família. E é assim. A vida parece que não termina e você está sempre, e Deus vai lhe dar forças para isso. Se você confia nele. Com o salmista foi isso. Mas ele estava cansado. E cansado com o povo, e vendo aquele povo sofrer. E Deus, por conta do pecado daquele povo, Deus os castigava. E aquele tempo voava, eles perdendo o tempo. Nossos pecados nos impedem de aproveitar bem o tempo. Quantas vezes até o uso do tempo nosso é pecaminoso. Porque estamos investindo tempo naquilo que não vale a pena e é perda de tempo. Muitas vezes o passatempo não passa de perda de tempo. E quantas vezes investimos mal o nosso tempo e não aproveitamos o tempo nas coisas úteis, corretas, em especial eu e você que conhecemos Deus. E eu creio que a maioria dos que participam, tanto presencialmente quanto aqueles que estão nos assistindo, se não têm um relacionamento mais próximo com Deus, querem, estão se aproximando, conhecem um pouco. E quantas vezes nós pecamos no mau uso do nosso tempo. Mas quantas vezes cometemos pecado no tempo que temos de Deus, não fazendo o que Deus quer. E por isso, o tempo que voa pesa, como estava pesando para os israelitas. E por isso, Moisés sentia aquele peso e ele diz que Deus estava cobrando aquele povo. E o Salmo, os versículos 7 e 8 falam sobre isso. Vamos ler também, ele escrevendo: pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor conturbados. Puseste as nossas iniquidades diante de ti, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Isso era revelado ao povo e o povo sofria. E foi sofrer. Décadas ainda rodando, andando, e aqueles que tiveram dúvida e medo não entraram na terra prometida, e nem o próprio Moisés entrou, porque em um determinado momento ele se precipitou e não aguardou o tempo de Deus. Isso acontece também e pecamos também nas precipitações. Quantas vezes queremos ajudar Deus e nos adiantamos e nos apressamos e vamos além. Nós não podemos ficar nem aquém e nem além do tempo e dos tempos de Deus para as nossas vidas. E como conhecer? Na intimidade com Deus através da sua palavra. Por isso temos que investir tempo no conhecimento de Deus pela leitura diária do estudo da palavra de Deus. Meditando na palavra. Devemos investir tempo em orar e em conversar com Deus, não apenas para apresentar uma lista de pedidos, mas para agradecer, para confessar pecados, para pedir direção, para adorar, para ter comunhão. É isso que precisamos na oração também. E quantas vezes gastamos mal o nosso tempo? Até mesmo não deixando de orar ou não orando como deveríamos, não adorando, apenas reclamando e murmurando nas nossas muitas petições. Sim. Agora, também, o salmista, ele vai vendo, né, a extensão da vida, ele pensa naquilo que ele estava vivendo, mas ele ainda ia viver muito mais, porque o tempo pertence a Deus, todo o nosso tempo pertence a Deus. E o tempo voa.
E por isso temos que buscar ao Senhor para vivermos nosso tempo com sabedoria. Nessa busca pela palavra, pela oração, pela comunhão, na busca com a multidão de conselheiros, isso é a igreja. Isso é comunhão das muitas formas da igreja se apresentar nos nossos pequenos grupos, nos grupos Déboras, nos estudos, nos discipulados, cada um meu guerreiro, nos grupos de jovens, de adolescentes. Nós temos que estar ali juntos, buscando orientação na comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra, refletindo sobre a palavra. É bom anotar algumas coisas da palavra, porque na maioria das vezes você vai esquecer a maior parte das coisas, mas anote alguma coisa e pense nela depois. E guarde-a depois, principalmente os textos da palavra, para você reler depois. Releia novamente esse salmo, pense nesse salmo. Se você puder, releia os textos que estão sendo apresentados aí. E faça esta oração. Vamos orar juntos? Ensina-nos, vamos orar todos juntos essa oração? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Pai, mostra-nos como viver cada dia com sabedoria. O que mais precisamos é de sabedoria. Buscamos muitas vezes conhecimento. Até na Bíblia a gente busca conhecimento. Eu quero conhecer isso e aquilo da Bíblia, mas você tem que ter, acima de tudo, a busca de sabedoria para aplicar todo o conhecimento, tudo aquilo que você já amealhou no tempo, nos seus estudos. Você precisa de sabedoria. Nós temos que pedir isso a Deus, sabedoria para o uso correto do tempo. Para o uso correto do tempo na nossa família. Você tem usado bem o seu tempo em casa e junto com a sua família você tem tirado tempo para Deus. Eu faço um desafio que eu não me canso de repetir. A homeopatia devocional do casal. Sabe qual é? Homeopatia devocional do casal? Não estou fazendo propaganda do tratamento aí médico. Homeopatia, porque quando a gente pensa em homeopatia, você pensa naquela dosezinha pequenininha e diária. Sempre, sempre. E eu digo que cada casal pode fazer pelo menos uma coisa todos os dias. Todos terão tempo para isso. Você não vai gastar no máximo, investir no máximo 5 minutos, no máximo. Mas você pode fazer em 3 minutos também. Um texto bíblico, e aí eu sugiro Provérbios, eu sugiro um outro livro, você pegar um versículo, só 1 ou 2 versículos, e você e a esposa, você e a esposa, um lê o versículo, o outro faz a oração, no outro dia um lê outro versículo, o outro faz a oração, só isso. Não comenta, não discute, sem discussão teológica, sem nada disso, sem perguntas, leitura e oração. Todo dia isso, a palavra de Deus vai estar presente. Quando puder, uma vez por semana, reúna a família e faça um culto em casa. Pode ser um culto mais curto ou um culto maior, mas faça o seu culto junto com a família, junto com o filho, com a esposa. Aí sim, lê um texto, pode pegar o presente diário, alguma outra coisa e fazer a leitura e cantarem se for possível, ou também fazer orações do grupo, as famílias participando, os pequenos participando. É importante, os netos participando, ou as netas se estiverem, mas é importante nós estarmos com o tempo, investindo o tempo, mas também o tempo para conversarmos sobre os planos e projetos, para perguntarmos. Eu estranho quando converso com alguns pais que não sabem de coisas dos filhos. E de vez em quando eu, como pastor, o escuto muito, né? Pastor é orelhão. Lembra da época do orelhão? Hoje já não tem mais orelhão, mas pastor é orelhão. Outros irmãos líderes também o são, diáconos também muitas vezes são, né? E muita gente fala, e de vez em quando você escuta uma coisa. Um dia eu falei, você viu que seu filho... Ah, não sabia disso, ele não falou comigo. E às vezes acontece isso, mas às vezes é porque você não perguntou. Às vezes é porque você não está perguntando, você não está conversando, você não está dialogando. Temos que investir tempo no diálogo com os nossos filhos, no diálogo com as nossas esposas. Começa com a oração, mas depois temos que ter conversação, abrir o coração, falar, perguntar e até conversar outras coisas. Eu não gosto de pensar na palavra jogar a conversa fora. Jogar a conversa fora é o que não presta. A gente tem que ter uma conversa tal que ela seja jogada para dentro do coração. Então vamos jogar a conversa dentro, em casa, na família. Vamos conversar com amigos, conversas edificantes. Ah, mas eu tenho 1 milhão de amigos. Uma vez alguém falou para mim que tinha 1 milhão.
era o número de amigos, que na época não sei o que era, mas muda sempre, né? Tem tanta coisa nova aí. Mas numa rede social ele estava com 1 milhão. Ele estava contou com 1 milhão. Puxa, dá para viver disso, né? Quase. E ele estava lá, e aí eu quis saber, mas todos os amigos eram amigos assim de coisas curtas, pequenas, sem nada de aprofundamento. Devemos desenvolver e gastar e investir o nosso tempo em conversas úteis e não em conversação fútil. Deixar de gastar o tempo em fofocas, seja o que for, cuidado com as fake news que sem querer podemos passar para os outros, e esteja usando o tempo com sabedoria em palavras de edificação. Deus nos tem falado muito, e todos os diversos pregadores têm sido usados por Deus nesse sentido, para nos lembrar, e Deus nos lembra que nós devemos nos envolver com discipulado. Estudar a Bíblia com pessoas que não conhecem a Bíblia. Nos colocarmos à disposição. E você que quer, procure alguém para estudar a Bíblia com você. Vamos conversar, vamos ajudar alguém. Ah, mas eu sei tão pouco. O pouco que você sabe já é muito para quem não sabe nada. Fale um pouco, converse um pouco e peça orientação para outro. Mas temos que investir o nosso tempo em levar pessoas a conhecer o caminho da salvação e o crescimento espiritual. Investir o tempo em ministérios. Sim, há tantos ministérios, há tantas coisas que você pode fazer na igreja, há tantas coisas que você pode fazer no serviço à comunidade através da própria igreja, da nossa ONG. Tantas coisas podem ser realizadas e você pode investir o tempo. Porque a palavra de Deus afirma também em Efésios 5, 15 e 16, vamos ler também? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Temos que tomar cuidado. O tempo voa e nós temos que tomar cuidado e aproveitar bem o nosso tempo, buscando sabedoria, sabendo que os dias são maus. Há uma tradução que traz a palavra remindo. Alguém diz que até o sentido aqui seria comprando o tempo, porque tempo é valioso. Não vou dizer que tempo é dinheiro, mas custa também, né? E é valioso. Você tem que gastar bem o tempo, sob a orientação de Deus, com a sabedoria de Deus, nas coisas que valem a pena onde vale a pena investir. O tempo voa. Mas muitas vezes há pessoas que estão apenas lamentando: ah, pastor, não tenho mais jeito, eu perdi tanto tempo. Falam para mim, falam para o pastor Wagner, falam para outros pastores, colegas meus, que de vez em quando dizem: ah, como o pessoal reclama que perdeu tempo. E muita gente que reclama que perdeu tempo, né, pastor Wagner? O pior é que fala: ah, não adianta mais, já perdi meu tempo. Mas o tempo pode ser sempre recuperado. Não devemos estar lamentando. Temos que deixar de lamentar a fim de avançar. E Filipenses 3, 13 e 14 é uma palavra interessante sobre isso. Paulo está falando sobre a sua luta pelo aperfeiçoamento. Ele queria cada vez ser melhor ou menos pior, e nós temos que lutar por isso. Vamos ler juntos também? Leia em casa também. Vamos ler? Irmãos, quanto a mim, não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo que é estabelecido por Cristo Jesus. E ele sempre tem alvos para a sua vida. Você acha que não tem mais jeito? Sempre tem jeito. Com Jesus tem jeito. Ele dá jeito de renovar. E se você acha que o tempo acabou, que perdeu muito tempo, tem muita coisa onde você pode ser útil. Aliança Pró-Evangelização das Crianças. Quem já ouviu falar dessa missão? A PEC. Muita gente aqui na igreja, né? Eu estou mais uma vez como presidente da diretoria nacional. Fui convocado para ajudar nesse momento. O fundador da PEC começou a PEC há 85 anos atrás, quando ele tinha 60 anos. Eu não vou me arriscar a falar o nome dele, então ele é chamado de Mr. O, porque é um nome de origem alemã estranho para mim. Mas o Mr. O, aos 60 anos, começou a Aliança Pró-Evangelização das Crianças, que hoje, 85 anos depois, está presente em praticamente
todos os países reconhecidos pela ONU. Em mais de 200 países há representação da APEC no mundo. E ele começou aos 60 anos, há 85 anos atrás, como o trabalho cresceu. Era chamado de Deus para ele e Deus deu forças para ele ir em frente. Então não importa a idade que você tem, sempre tem algo para fazer de bem e de bom para alguém. Para sua família, tem algo de bom e de bem para fazer. Na sua igreja, sempre haverá alguém que precisa. E se você está ouvindo essa mensagem, é porque você está tendo tempo. Está tendo tempo para ouvir. E Deus tem você nesse tempo. Ah, mas eu já fiz tanta bobagem. Confesse ao Senhor. O que dá para arrumar, arrume. Peça perdão para quem tiver que pedir. Mas acima de tudo, peça perdão a Deus e avance. Abandonando, esquecendo, deixando as coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Vou avançar. Ficar olhando para trás vai ser atropelado. Você tem que ficar olhando para frente. Você tem que seguir para o alvo. Que alvo? O alvo que Jesus estabelece para a sua vida. O primeiro alvo é ser fiel a Cristo. O primeiro passo é engajar-se na corrida de Deus. Reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Convidando para ser o Senhor da sua vida. Mais do que um mero amigo. Mais do que um ajudante. Mais do que alguém que vem para te atender no SOS, mas alguém que vem ser Senhor da sua vida e do seu coração. Alguém que apenas não ressuscitou lá atrás, mas que ressuscitou e quer viver e pode viver na sua vida, se você ainda não abriu o coração para Ele. Mas a partir daí, você que o tem, mas pastor, no meu tempo, eu já fiz tanta coisa, no meu tempo, há tanto tempo atrás, ainda é tempo. E Deus tem um novo tempo para você. Moisés, com 80 anos, estava cuidando de ovelhas, estava descansando. Ele não amarrou o burro dele, não sei se ele tinha burro, mas ele deve ter amarrado o camelo lá na sombra do Monte Horebe, do Monte Sinai, ali cuidando de umas ovelhinhas, quando Deus o chama aos 80 anos. E Deus tinha mais 40 anos. Ele começa a falar, a vida aqui, ele está fazendo uma reclamação, né? É canseiro e enfado, mas Deus deu forças para ele para viver mais 40 fazendo uma das maiores obras da história, conduzindo o povo para Israel, e o povo está lá até hoje. A prova de que a Bíblia é a verdade é o povo judeu de novo na terra. Isso é cumprimento de profecia, de predição. Aquilo que Deus falou há 3.500 anos atrás a Moisés, Deus continua cumprindo. Sim, então nesse sentido, nós sabemos que não há tempo ruim para Deus. Se você crê no Senhor e confia no Senhor, o seu tempo pode ser mudado e pode ser renovado. Confiemos no eterno Deus. O tempo voa. Nós temos que confiar nesse Deus eterno para voarmos também. Olha só o que diz Isaías 40:31, falando a um povo que tinha vindo de um castigo terrível. Deus estava falando para eles o que aconteceria 200 anos depois, porque essa predição de Isaías era para o povo que uns 180 anos, 200 anos depois, iria para o cativeiro babilônico, mas Deus tinha restauração para eles, viria o castigo, mas viria a restauração, e ele diz o quê? Vamos ler juntos? Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu tinha vontade de pôr todo mundo para voar aqui agora. Vamos falar mais assim, com ânimo. Vamos dizer, os que esperam no Senhor. Boceja agora, meu irmão, você acordou agora, bom dia. Bom dia para você que está acordando agora, quem está em casa também. Vamos falar juntos, com ânimo e com alegria. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aleluia! Glória a Deus por isso, creia nisto. O Senhor quer renovar as suas forças, Ele quer renovar o seu tempo, Ele tem chances para você, Ele tem um novo tempo a cada dia para você. Sim, porque hoje é o tempo de Deus para você. Hoje. Vamos ler juntos o que a palavra de Deus também diz na segunda carta aos Coríntios 6:2? Vamos ler? Porque ele diz, no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eis o socorri. Eis agora o tempo oportuno,
eis agora o dia da salvação. Esse dia é hoje, amém? Para a sua vida. Você acha que está perdendo tempo? Você acha que está sem tempo? Você acha que o tempo voou? Que você perdeu o tempo? Creia que em Deus, por meio de Cristo Jesus, tudo é renovado. E Ele renova a sua vida e renova o seu tempo. Se você confia nele, se você de fato se entrega a Ele, se você confessa os seus pecados e se dispõe a abandoná-los e se dispõe a permitir que Ele mexa na sua vida, que Ele realmente mexa nas estruturas suas para refazer e te dar forças para viver bem o tempo. Eu não sei como você usou o seu tempo nesta última semana. Se você usou bem, se você usou mal. E nós vamos agora ter um momento de oração. Vamos fechar os nossos olhos e peça para que Deus mostre os momentos maus que você usou e confesse. Senhor, me perdoe, porque eu usei o meu tempo falando mal de tal pessoa, porque eu usei meu tempo fazendo coisas e pensando em coisas. Os que vão nos dirigir no cântico subirão agora. Mas esteja confessando ao Senhor. Peça que o Espírito revele a você coisas que têm que ser confessadas, mudadas, abandonadas. Peça que Ele renove a sua vida agora. Peça a renovação. Hoje é dia aceitável, hoje é dia de salvação. Hoje é dia de mudança, é dia de renovação, é dia de restauração. Hoje, agora, aí na sua casa, aqui no templo. Eu vou abrir os olhos, mas vocês continuem com os olhos fechados, porque eu quero orar por quem nesta noite, reconhecendo que não tem de fato entregado a vida a Jesus e quer nessa noite fazer esta entrega, na sua casa ou aqui. Se está na casa, você vai abaixo da descrição do link preencher e dizer sim, eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu reconheço que sou pecador, eu creio que Ele é o único Salvador, eu creio que Ele morreu na cruz, derramou o sangue dele para pagar o preço dos meus pecados e eu convido Jesus a entrar na minha vida agora. Alguém gostaria de fazer este convite a Jesus aqui? Em casa escreva, se você quer fazer aqui, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém quer tomar essa decisão por Jesus? Ou talvez uma renovação, você que está afastado, quer uma reconciliação? Levante a sua mão. Se está alguém aqui ou aí em casa. Agora todos nós que estamos aqui, você que tem ouvido essa palavra. Não sei como tem sido esses dias, você que acha que está desanimado, você acha que perdeu tempo, você que acha que não tem mais jeito e que não tem mais tempo, mas você tem ouvido isso e você crê no poder de Deus para mudar os seus tempos e começar algo novo, um novo tempo na sua vida hoje, fique em pé agora. Eu quero orar por você. Você que crê nisso, Deus quer fazer algo novo na sua vida a partir de agora. Fique em pé. Onde você está, fique em pé. Sendo membro ou não da igreja, fique em pé, se você sente a vontade para isso. Pai bendito, Tu vês vidas que se levantam na Tua presença. Irmãos e irmãs que estão se colocando, Pai, crendo que o Senhor tem algo novo, e que o Senhor renova, e que o Senhor restaura. Ó Pai querido, que todas as coisas velhas realmente fiquem nas Tuas mãos, que sejam abandonadas. Ó Pai, eu creio que irmãos e irmãs têm confessado a Ti pecados. Ó Senhor, que eles possam ter a plena certeza de que o Senhor perdoa os pecados a Ti confessados. E Pai querido, que um novo tempo comece na vida dos irmãos e irmãs que se levantam agora. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo. Que esta seja uma semana de alegria. Uma semana em que eles vivam o tempo Teu cada dia, conforme o Teu querer. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus.